Olá, turma! Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho a respeito do sistema urinário. Bom, o sistema urinário ou aparelho urinário, ele tem a função, ele é responsável pela produção e eliminação da urina. Isso aí é uma função que a gente já acha que sabe, já está ciente disso, né? Só que além do sistema urinário produzir e eliminar essa urina, ele também tem uma função super importante, que ele faz a filtragem das impurezas que existem no sangue. Então, além de produzir e eliminar a urina, o sangue ele filtra as impurezas que existem no nosso organismo, né? No sangue, no nosso sangue, tá bom? Bom, como esse sistema ele é composto? O sistema urinário é composto por 2 rins e pelas vias urinárias. Quem são essas vias urinárias? São os ureteres, a bexiga e a uretra. A gente já viu aí em vários outros sistemas que em cada sistema do nosso organismo sempre existe aquele órgão que é principal e aqueles outros órgãos que são os ajudadores, os auxiliares daquele órgão que é principal. Então, no sistema urinário não acontece diferente, tá bom? No sistema urinário tem os rins, que são os órgãos principais, e tem os seus ajudadores, os seus auxiliares, que são as vias urinárias, ureteres, bexiga e uretra. Bom, antes de falar aí para vocês a respeito, né, de todos os órgãos que eu acabei de citar, eu vou falar para vocês a respeito do néfron. O néfron são essas estruturazinhas aí, essas linhas, né? Vamos dizer assim, que vocês estão vendo que tá nos rins, tá bom? Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou lembrar aqui para vocês. Quando a gente estudou do sistema nervoso, eu falei para vocês que nosso cérebro existia algumas linhas por fora dele e que aquelas linhas tinham um nome e que era chamada de córtex cerebral. E aquelas linhas eram responsáveis, por exemplo, pelos nossos 5 órgãos do sentido, a nossa visão, pela nossa fala, por vários outros sentidos. E a gente percebe que aquelas pequenininhas linhas eram responsáveis por coisas tão grandiosas. E a mesma coisa acontece aqui no sistema urinário, com os nossos rins, que são essas estruturas chamadas de néfron. É justamente esse néfron que forma a urina e faz a filtragem de sangue, tá bom? Não é o rim propriamente dito, são as estruturas que estão nos rins, que são chamadas de néfron, ok? Existem cerca de 1 milhão de néfrons em cada rim. Então pense, não é 1, 2 ou 3 néfrons, são 1 milhão em cada rim. Então por isso que eles têm uma importância gigantesca nesse sistema. Aqui agora a gente vai ouvir a respeito das vias urinárias, tá? A gente já viu aí que lá nos rins, através dos néfrons, é formada a urina e é filtrado o sangue. E agora a gente vai entender quais são as funções dos ajudadores dos rins. O que seus auxiliares, o que suas vias urinárias fazem no nosso organismo e nesse sistema. Para começar, a gente vai falar a respeito da bexiga, tá bom? Primeiro, ela é um órgão muscular elástico, ou seja, ela é constituída por músculo e ela é elástico. Por que a bexiga é um órgão elástico? Porque ela vai precisar se esticar e voltar ao normal. Se esticar e voltar ao normal, ok? Ela tem ali aquele formatozinho ali, como vocês estão vendo na imagem, esse formatinho aí, e em muitos lugares do nosso país, a gente sabe que balão é conhecido como bexiga. Ah, a gente vai fazer um aniversário, vamos encher umas bexigas. Por quê? Porque a bexiga lembra de fato um balão, como vocês estão vendo na imagem. Onde a bexiga está situada? No inferior do seu abdômen, aqui abaixo da sua barriga, tá bom? E ela tem a função de acumular a urina, ela guarda a urina ali. Ela armazena temporariamente 300 ml de urina, é o que ela tem que absorver, o que ela tem que guardar. Só que a gente sabe que a bexiga tem vezes que ela consegue armazenar até 1 litro de urina, que é quando a gente fica segurando ali, que é quando a gente não quer ir ao banheiro. A bexiga ela consegue sim.
Sensores nervosos da parede da bexiga enviam mensagens ao sistema nervoso. Então, o que acontece? Por que, professora, que eu sinto vontade de urinar? Será que a minha bexiga ela é tão inteligente assim que quando eu tô com vontade de urinar, ela me manda para o banheiro? Como que acontece isso? Bom, nós sabemos que o nosso corpo é dotado de nervos sensoriais. A gente aprendeu isso no sistema nervoso. Quando a minha bexiga ela enche, quando ela está cheia de urina, a parede da minha bexiga toca no meu nervo sensor. Quando eles se tocam, uma mensagem chega no meu cérebro. Opa, a bexiga está cheia. Aí você começa, preciso ir ao banheiro, preciso fazer xixi, preciso ir ao banheiro, preciso fazer xixi. Por isso que você sente aquela vontade, às vezes, que é incontrolável de ir ao banheiro. Por quê? Houve ali uma comunicação da sua bexiga com o seu cérebro através de nervos sensoriais, tá bom? Mais uma vez, quando a sua bexiga está cheia, a parede da sua bexiga tem contato com o nervo sensorial, com o nosso sistema nervoso. Automaticamente o meu cérebro recebe a mensagem que a minha bexiga está cheia e me causa vontade de urinar. Por isso que eu preciso ir ao banheiro. Depois, né, tem uma estrutura aí que eu não citei como via urinária, porque ela não é uma via urinária, porque ela já está incluída lá na bexiga, que é uma estrutura chamada de esfíncter, tá? O esfíncter é um músculo circular, vocês podem ver aí pela imagem, tá? Que tá lá no final da minha bexiga, que ele é controlável pela minha micção. O que é micção? É o ato de urinar, tá bom? Então, quem controla essa minha micção, o meu ato de urinar, são os meus músculos chamados de esfíncter, ok? Ele fica localizado na parte inferior da bexiga, lá no final da bexiga. E quando a bexiga está cheia, o esfíncter se contrai, empurrando a urina em direção da uretra. Então, é o esfíncter que libera ou não a minha urina. É um músculo que tem um poder de controlar a minha bexiga, tá bom? E é por isso que, professora, então quer dizer que é por causa do esfíncter que quando a minha bexiga enche, eu não me mijo todinho? É verdade. Já pensou se quando a tua bexiga enchesse, tu já fosse se urinando? Já pensou que constrangedor seria? Mas não é assim, tá bom? A nossa bexiga enche e a gente tem a capacidade de controlar, sabe quando tu fica segurando ali a tua urina? Justamente por causa do esfíncter. Eu falei para vocês no slide passado que a urina tem que armazenar temporariamente 300 ml de urina. Só que tem alguns casos, né, que às vezes a gente não tem banheiro próximo, a gente não consegue ir ao banheiro, a gente fica segurando mesmo. A gente armazena até 1 litro de urina. Ela tem essa capacidade. Não deve ser assim, a gente não tem que andar sempre com a nossa bexiga cheia, porque isso vai nos fazer mal, tá bom? Existem pessoas que ficam com um probleminha chamado de bexiga riada, que é quando a bexiga já perdeu aquela função elástica dela, ela já esticou tanto que ela fica riada. É como se você tivesse um elástico mesmo, às vezes de um calção, de uma roupa. Quando já está muito gasto aquele elástico, ele começa a ficar frouxo, né? A mesma coisa com a bexiga. Ela é um músculo elástico. Então, se ela ficar sempre no limite, sempre muito esticada, vai ter uma hora que ela vai arriar para sempre. Aquele elástico vai perder a tal da elasticidade, tá bom? Próxima via urinária são os ureteres. Lá na primeira imagem, aí mesmo, você consegue ver que é uréter, né? Mas é porque nós temos um par de uréter, tá? Em um lado do rim e no outro lado de outro rim. Então, por isso que a gente chama de ureteres. O que são esses ureteres? Eles são 2 tubos, como se fossem espécies de cano, de uma borrachinha, de uma mangueira, que eles têm a função de tirar a bexiga que foi produzida no rim e levar para tirar a urina que foi produzida no rim e levar para a bexiga. Eles têm essa função de conduzir a urina do rim para a bexiga para ficar armazenada, tá bom? E aí, né, a gente já viu que depois do rim a urina vai para a bexiga e para que a urina consiga sair,
ela precisa passar por uma outra estrutura que é chamada de uretra. A uretra é o nosso canal, é a nossa saída de urina, tá bom? É o canal por onde a urina vai para fora do corpo. Aí na imagem a gente está vendo a uretra feminina e a uretra masculina. Devido à nossa diferença de órgãos genitais, a gente vai ver que as uretras elas também possuem diferenças. Na mulher é de um tamanho, no homem é de outro tamanho. Bom, e como todo sistema, nas vias urinárias, né? No sistema urinário nós também temos doenças que atingem esses sistemas. E a gente pode conhecer aí como as pedras nos rins, os cálculos renais, né? Que é quando a gente come muitas coisas, principalmente que tem muito sal, não bebe tanta água como deveria. Esse sal, eles acabam petrificando e causando as pedras nos meus rins, os meus cálculos renais, né? Temos aí também duas doenças que são bem conhecidas no sistema urinário, que uma é a cistite e a outra a uretrite. Então, a cistite é uma infecção na bexiga urinária e a uretrite é uma infecção na minha uretra, tá bom? Que é causada aí, às vezes, essas duas infecções acontecem ao mesmo tempo, uma chama a outra, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a respeito do sistema urinário. Estou aberta a dúvidas, qualquer coisa me procure.